Nesse quadro, tá, eu tento fazer um resumo para deixar bem claro cada propriedade, qual é a sua variação. Lembrando que o que manda para análise de qualquer propriedade chama-se raio atômico, ou seja, a distância entre o núcleo, vou botar bem simplificado, e o elétron de valência. É assim que a gente tem que analisar cada propriedade dessa. Então, quando a gente fala de raio atômico, o elemento de maior raio atômico, nós já vimos isso, já explicamos, é o frâncio. Então, as cabecinhas da seta indicam o frâncio. Quem está mais próximo ao frâncio tem maior raio atômico. Quem está no rabinho, ou seja, mais afastado, tem menor raio atômico. Como ele apresenta o maior raio atômico, o seu elétron de valência se encontra praticamente livre. Ou seja, a atração do núcleo por esse elétron quase não existe. Daí apresentar uma alta eletropositividade, que é a capacidade de doar elétrons. Ou o caráter metálico. Todo metal tem a capacidade de doar elétrons numa ligação química. Então, quer dizer, quando você olha para raio atômico, você avalia todas as outras alternativas, todas as outras propriedades. Então, a eletropositividade e caráter metálico estão ligados diretamente ao maior raio atômico. Então, nota que a variação no período é da direita para a esquerda e no grupo de cima para baixo. Lembre-se sempre do frâncio. Tranquilo isso? Aonde tiver bolinhas vermelhas é porque o gás nobre não apresenta, não entra na avaliação de eletropositividade e caráter metálico. Lembrando que eletronegatividade de caráter ametálico ou reatividade dos ametais seria a mesma coisa, né? Então aqui, o que é eletronegatividade? A capacidade que o elemento tem de atrair para ele o par eletrônico numa ligação covalente. E quem apresenta essa maior capacidade é o flúor. Lembra que aqui os gases nobres não entram. Então, o que acontece? Todo mundo que estiver mais próximo do flúor, maior eletronegatividade, maior caráter ametálico, maior reatividade do ametal. Quem estiver no rabinho mais afastado, menor eletronegatividade, menor caráter ametálico e menor reatividade do ametal. Energia de ionização é a energia recebida por um átomo, lembra que é endotérmica, você tem que dar energia para ele se transformar num cátion. E aqui lembre-se que o hélio é o elemento de menor raio atômico, já que aqui o frâncio é o maior, rabinho é o hélio. Então o elétron de valência do hélio é o elétron que está mais preso ao núcleo. A energia necessária é gigantesca para você poder arrancar esse elétron. Então, quer dizer, quem está mais próximo ao hélio, maior energia de ionização. Quem está mais afastado ao rabinho, menor energia de ionização. E lembre-se daquelas tendências, né? Principalmente do oxigênio e do boro. Tem que se ligar naquelas exceções e por quê, que é o mais importante. Afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron, ou seja, ao se transformar em ânion. É no estado gasoso, tá? Aqui só existe no estado gasoso. Cuidado que eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de atrair elétrons numa ligação química. Afinidade é afinidade por elétron, de receber elétrons. Quanto maior a energia liberada, tá? É uma reação exotérmica, bota para fora, liberada. Aqui não, energia de ionização também no estado gasoso, tá? É energia que o átomo recebe. Então é endotérmica, ele ganha para dentro para poder se transformar no cátion. A afinidade eletrônica é se transformar no ânion. Só que aqui ele libera. E aí entra o grande lance, o elemento com maior valor de afinidade eletrônica, se eu não me engano, 349 kJ por mol, é o cloro, e não o flúor, que deveria ser de acordo com o seu tamanho, né, e afinidade
Ou seja, como a eletronegatividade dele é maior, a tendência seria o quê? A afinidade eletrônica também. Porém, como esse cara tem 3 camadas e esse cara tem 2, esse cara é maior. Então nota, quando eu coloco um elétron, quando eu dou o elétron para o flúor, o núcleo já está atraindo 7 elétrons e o núcleo está muito próximo, na segunda camada. O rearranjo se torna mais difícil no flúor do que no cloro. Então a energia liberada é menor do flúor do que do cloro, porque aqui está na terceira camada os 7 elétrons. Então o núcleo exerce uma atração pelos 7 elétrons, mas menor do que aqui. O rearranjo com o 8º elétron vai ser muito mais tranquilo aqui do que aqui. Portanto, ele libera muito mais energia. Claro que energia de ionização e afinidade eletrônica são propriedades que existem na prática, tá? São medidas. Teoricamente, fica até difícil você falar em afinidade eletrônica, até porque você vai ver que tem elementos que apresentam afinidade eletrônica igual a 0. Então não é uma coisa fácil de se explicar. A única coisa que a gente pode falar é que varia de acordo com a eletronegatividade e com a energia de ionização. O que eu coloco aqui para ficar uma coisa mais aprofundada é porque o flúor não é o elemento de uma afinidade eletrônica. E aí a gente responde através do tamanho e do rearranjo, quando o elétron entra na sua segunda camada, né? Camada de valência. Aqui a afinidade eletrônica é maior porque o rearranjo se torna mais tranquilo, porque a atração pelo núcleo na terceira camada é mais tranquila, né? A atração do núcleo pela terceira camada é menor do que a atração do núcleo pela segunda camada. Então a gente explica o cloro apresentar afinidade eletrônica maior do que o flúor devido ao seu tamanho ser maior. Mas isso não quer dizer que o flúor não tem afinidade eletrônica, tem e é o segundo. E lembrando, os halogênios são os elementos com maior afinidade eletrônica. E depois dos halogênios você tem um oxigênio, só para deixar claro. Tá? Então, com isso, a gente fecha propriedades periódicas. E nota, mais uma vez, essas análises você só vai ter aqui. Dificilmente você tem um vídeo com essa análise. O cara vai dizer, não, a afinidade eletrônica varia da esquerda para a direita, de baixo para cima. Não é bem assim. E lembrando, tá, que os gases nobres aqui até entraria, mas a gente não coloca, tá? Porque, como eu falei, é uma coisa mais experimental. Então você tem a energia liberada de cada elemento através de reações de experiências, né? O gás nobre apresenta? Apresenta. Tá? O que eu tenho que saber é que a afinidade eletrônica, a maior afinidade eletrônica é dada ao cloro, 349 kJ por mol. São os halogênios na ordem de baixo para cima, tá? Com a devida exceção, cloro e flúor, que apresentam a maior afinidade eletrônica, quer dizer, liberam a maior quantidade de energia quando recebe o elétron, ou quando se torna um ânion. Lembrando que o raio do ânion é sempre maior que o raio do átomo de origem, né? E com isso, a gente tem aqui o fechamento das propriedades periódicas. E fica muito mais tranquilo a gente entender dessa maneira, lembrando de cada elemento, tá? Fechou? E lembrando sempre que aqui no nosso canal ou na nossa plataforma você tem a melhor aula de química. Só no canal ou na plataforma Rolando Química. Valeu, gente boa, até a próxima!